Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. E antes da gente começar esse episódio muito interessante, não se esqueçam de dar o like aqui já deixa seu comentário também, siga a gente nas redes sociais, não só aqui, se você não é inscrito, faça sua inscrição aqui no YouTube. A gente está presente em todas as redes sociais, como Instagram, TikTok, LinkedIn. Então, onde você colocar Carreiras no Canadá, você vai encontrar a gente. A gente está presente também nos maiores players de podcast do mundo, como Google Cast, como Spotify. Enfim, se você prefere ouvir, siga a gente também nessas outras plataformas. E, antes da gente começar, eu queria falar para vocês também que estamos chegando perto do episódio 200, que é um episódio especial que a gente está criando para vocês. Vai ser um conteúdo único. Fiquem aí, a gente não vai divulgar ainda, mas em breve a gente vai ter algumas novidades bem interessantes. Bom, dito isso, temos aqui hoje uma convidada que eu já conheço há algum tempo, né, uma recrutadora. Eu sei que vocês amam recrutadora, né? Acho que são os episódios que mais bombam recrutador. Todo mundo quer saber as estratégias, como que é no mercado. Então, para mim é uma honra, um prazer. A gente já, inclusive, esse podcast está começando atrasado, né? Porque a gente já conversou bastante aqui, né? Tati, mas seja muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá, Tatiane De Fácil. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco aí da minha trajetória e trazer as dicas, né? Responder as perguntas. Tô muito empolgada. Vamos lá, então. A gente tem uma pergunta clássica aqui, que a gente sempre começa o podcast, né? Como foi o início da sua carreira lá no Brasil? Bom, por incrível que pareça, a minha carreira ela não foi relacionada com recrutamento, né? Eu fazia o recrutamento, mas assim, muito pouco, bem assim... Eu trabalhava em multinacionais, eu fazia... 10% sempre da minha carreira foi com recrutamento, mas então eu não podia falar assim que eu era uma recrutadora, vamos dizer assim, né? E eu tive empresa no Brasil com a minha mãe, então eu tinha uma escola de educação infantil, então eu era responsável pelas contratações, foi assim que eu fiz a administração. Eu não queria fazer administração com ênfase em recursos humanos na época, porque, para mim, o recursos humanos era o famoso departamento pessoal, eu tinha que mexer com o salário das pessoas, e eu fui no lado oposto. Então, eu fiz administração com ênfase em marketing e finanças, e o meu primeiro trabalho foi com a minha mãe, né? Então, ajudava na parte da administração da escola, uma escola de educação infantil. E assim eu comecei a minha carreira, mas aí eu decidi morar fora, a minha primeira experiência foi nos Estados Unidos, eu fui trabalhar de babá, fiquei lá 1 ano, aí eu voltei pro Brasil. Você fez aquele au pair? Isso, eu fiz o au pair, e aí quando eu voltei pro Brasil, eu já não me via mais trabalhando com a minha mãe, mas eu queria ir pra uma empresa. Mas aí eu fui fazer outras coisas. Eu fui, dar aula de inglês, porque eu tava com inglês muito bom. O pessoal adora contratar gente que ficou fora do Brasil para dar aula de inglês. Eu tava trabalhando com pessoas para dar inglês para as empresas. Então, eu ia nas empresas dar o inglês corporativo, o de business. E eu falei, mãe, eu não tô mais querendo ficar aqui. E aí a gente fechou a escola depois, né? A gente teve um problema na prefeitura que mudou o partido político. A gente não conseguia se enquadrar e a gente acabou fechando o estabelecimento e eu fui seguir minha vida. Então eu fui pro corporativo. Qual que é a sua cidade? Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. E aí eu fui trabalhar, trabalhei algum tempo no mercado de luxo, minha experiência do mercado de luxo. Então eu tenho muita coisa que eu trago da minha carreira do mercado de luxo, que é um mercado muito específico no Brasil. Mas aí eu tive um burnout depois desse trabalho no mercado de luxo, porque é muito estressante. Imagina um mercado, a exigência, né? Deve ser uma coisa de louco. O nível de exigência é altíssimo, você tem que trabalhar com muitos detalhes, enfim, eu tive um burnout, mas eu não sabia que eu tive burnout, eu descobri aqui no Canadá que eu tive um burnout, porque naquela época não se falava de burnout. E aí eu fui para grandes empresas. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender o que fazia sentido para mim. Porque para mim o que fazia sentido era, eu precisava trabalhar, como eu já tive empresa, eu precisava trabalhar independente. E aí eu comecei a entender que eu ia para empresas, mas o meu chefe não estava lá. Eu trabalhei em escritórios que as empresas abriam no Brasil e elas precisavam de um office manager, então eu tocava os escritórios no Brasil, mas meu chefe sempre reportava para o exterior. Aí eu comecei a entender o que fazia sentido para mim, porque como eu tive essa experiência do burnout, eu não conseguia ter mais liderança, aquela liderança que ficava próxima, que estava muito perto, não era mais o meu perfil.
E depois de 8 meses que eu fiquei desempregada, foi aí que começou a minha parte com a parte de carreira. Porque eu fiquei 8 meses procurando trabalho depois do burnout e eu não conseguia entender o que eu queria, eu não conseguia entender. E eu comecei a, tipo, o que tá errado no meu currículo? Por que eu não sou chamada para entrevista? E eu fui encontrando pessoas que foram me sinalizando, não, ó, você não pode colocar que você era dona de empresa, você não pode colocar isso no seu currículo. E isso eu estando no Brasil, né? Quando eu fui para as multinacionais, eu entendi que eu queria continuar com o meu inglês, porque você sabe, no Brasil, se a gente não fica em contato com o inglês, a gente perde o inglês, né? Só que eu fazia, como eu te falei, era 10%, porque todas as multinacionais chegava a vaga, eu fazia a seleção dos currículos e passava para os líderes, eles que faziam entrevista. Então, eu nunca me considerei realmente uma pessoa recrutadora, né? Eu tive uma breve passagem na Mary Kay, porque eu sempre estava assim, eu estava trabalhando, mas eu estava sempre empreendendo, em paralelo. O empreendedorismo nunca saía de mim. A Mary Kay bombou no Brasil uma época, né? Sim. E aí, na Mary Kay, eu comecei a montar meu time de vendas. E eu fazia recrutamento. Então, eu tinha duas partes. Eu estava trabalhando na empresa, mas eu fazia a Mary Kay e eu gostava de ir para as empresas divulgar a Mary Kay. Então, eu tinha muito contato com os recursos humanos. Porque eu achava que era uma linha que eu gostava muito de trabalhar com as empresas. Você vai lá, conversa, geralmente você tem um diferencial para os funcionários, você faz aquele dia, o dia de beleza para a mulher, etc. Então, eu fiquei um tempo na Mary Kay. E aí, eu entendi que ali sim eu desenvolvi minha parte recrutadora. Mas eu não tinha título de recrutadora, né? Mas eu conseguia. Caiu no seu colo. Caiu no meu colo. Mas aí, recentemente, falando muito recentemente, semana passada, eu me lembrei de uma história, porque as pessoas... Eu não sei qual que é a minha competência, mas as pessoas sempre voltam a conversar comigo como se não passasse muito tempo, né? E aí, dessa experiência das escolas, que eu te falei que eu dei aula de inglês, eu contratei um professor e ele não tinha experiência. Mas o que acontecia? Eu entrava nas escolas, eles viam o meu perfil de liderança, eles queriam que eu contratasse mais professores. Era muito disso. Então, eu comecei a trabalhar em escolas e eu comecei a trabalhar naquelas escolas, sabe, tipo Microlins? Sim. Que tinha aqueles cursos técnicos, tudo. Então, eu trabalhei em algumas dessas escolas na minha cidade e eu ajudava os jovens com currículo, entrevista, como cuidar da marca pessoal. Então, eu gostava muito. Quando eu voltei pro Brasil, depois da experiência de au pair, eu gostei muito dessa linha de professora. E eu fui muito para essas escolas de ensinos profissionalizantes e tal. E eu ficava uma semana, um mês, as pessoas queriam que eu pegasse o cargo de coordenação. Eu falei, gente, eu não quero, eu quero ficar na sala de aula, eu quero ver os alunos desenvolverem, eu gosto disso, porque eles viam que eu tinha a questão da liderança. E aí, esse professor me chamou recentemente, semana passada, e ele falou assim, eu lembro de você, porque você me deu a chance, você viu que eu não tinha experiência, mas você me deu a chance, e hoje eu tenho a minha carreira, porque você me deu aquela chance, né? Então, é muito legal ver essa questão que eu já trabalhava com recrutamento sem saber que eu estava trabalhando diretamente com recrutamento. E decidi vir para o Canadá, né? Porque meu irmão estava aqui no Canadá, ele falou assim, você tem que ir para o Canadá, a oportunidade está no Canadá. E aí, o único motivo que eu vim, Rodrigo, foi porque eu falei assim, eu não quero pensar que eu fiz 80 anos e eu não fui pro Canadá. Não, mas tem aquele negócio também, eu falo, uma vez você é picada, né? A gente chama picada pelo bicho morar fora, que você já tinha feito, você já era, né? Acabou. Sim, mas eu já sabia que ia ser um recomeço, eu já sabia tudo. Eu já sabia que mesmo que eu tinha inglês ia ser um recomeço, eu sabia que eu ia ter que começar lá do zero, eu não sabia o que eu ia fazer. E na época eu tava noiva, né? E era o sonho do meu noivo morar fora. E aí ele falou assim, então vamos, né? Já que seu irmão falou que tá tão legal no Canadá, tão bom, vamos. Aí a gente chegou... Eu falei assim, tá, eu já tava bem no Brasil, eu tava trabalhando numa empresa... Eu tinha entrado numa empresa, porque eu tava na Mary Kay ainda, eu quase virei diretora. Eu tinha montado meu time de vendas, mas eu não cheguei a alcançar o título de diretora. E entrei numa empresa, porque minha amiga falou assim, Tati, eu preciso contratar algumas pessoas. Eu falei, amiga, manda meu currículo, né? Se você quer o que você precisa? Eu falei pra ela. Assim, amiga, o que você precisa? Ela falou, não, eu preciso... É telemarketing, eu não posso mudar seu currículo, você tem pós-graduação.
Eu falei, você não quer preencher as vagas? Eu tô trabalhando na Mary Kay, eu tô com flexibilidade de horário, eu consigo trabalhar no seu time. Depois você tem a meta pra bater, eu te ajudo, né? Ela falou, Tati, você não tá entendendo. Se eu te mandar seu currículo, você não vai passar. Aí ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, me passa seu currículo, faz seu currículo e manda pra mim. Aí eu, né, fiz o currículo, mandei pra ela e eu fui contratada. Eu tava fazendo lá treinamento. Ela falou, não, ó, é o seguinte, tem uma vaga que ela tá congelada no departamento de marketing, mas tá muito tempo congelada. Eu não vou proferir, amiga, não precisa prometer nada. Tô te ajudando, você me ajudou tantas vezes. E eu tava trabalhando numa editora de livros, e eles, no meio desse treinamento aí pro telemarketing, eles descongelaram essa vaga de marketing, no departamento de marketing, e eu fui pro marketing. Dessa mesma empresa? Dessa mesma empresa. Então, eu tava legal, porque eu tinha acabado de conseguir um cargo legal. Eles estavam super empolgados, porque eu vinha de uma indústria de cosméticos. Eles queriam, tipo, o que você tá fazendo lá? A gente quer implementar aqui. Eu tava indo visitar livrarias, eu tava indo, super bacana. Aí veio essa história do Canadá. E eu falei, não quero também me arrepender de não ter ido. Vamos. Mas do nada surgiu a história, como que veio o Canadá? Podia ter vindo qualquer outro país, né? Então, porque foi assim, como o meu irmão já tava aqui, então ele já meio que já tinha passado por todo aquele momento inicial, né? Então eu já sabia. Toda cruzada canadense aí. Só que aí como eu já tinha o visto eu tinha o visto americano e o meu noivo na época também, o pessoal falou assim, vai como turista e vocês vão fazer o inglês lá, inicial. Essa é a hora que eu tenho vontade de matar essa galera que dá esses currículos. Desculpa, tem que fazer sempre essa pausa. Que ideia horrorosa, meu Deus do céu. Então, porque acontece, né, pessoal? Principalmente agora, né? Sim. Que acontece tudo isso relacionado às mudanças. Vocês precisam dos especialistas. Então, a gente está aqui dentro da TFA. A TFA é uma empresa que trabalha desde 2010. Já tem 99% de vistos aprovados. Então, se você quer ir da forma correta para não pegar um conselho desse, que tudo bem, deu certo para a Tati, ela conseguiu, mas não é a grande realidade para a maioria das pessoas. Vem na TFA, conversa. A gente tem um cupom de desconto aqui. Entra no cupom de 5%, de 10%, depende do que você quer falar com o Terry, que é o nosso especialista. Fale com o consultor e venha da forma mais adequada para você não cometer nenhum erro, que 60% dos nossos convidados, inclusive eu errei porque eu não fiz isso. Então, Não faça isso. Vamos continuar, tá? Então, beleza. Aí você tava com essa ideia, enfim. Aí eles falaram assim, não, pra você ir mais rápido, esse é o caminho mais rápido de você ir, porque aí você não vai precisar esperar, né? O visto de estudante tava demorando, 3 meses na época. Então, eu cheguei, então a gente decidiu, aí a mulher falou assim, então a gente vai ter que casar, porque a gente, né, vai nesse plano que você já sabe, todo mundo vem de casal, tal, um vai trabalhar, outro vai estudar. Esse é o plano clássico, sempre funcionou que sempre até funcionou, 3 anos atrás. Até 3 anos atrás. E tava tudo pronto, já tava tudo fechado, tudo esquematizado. A gente casou, mas a gente fez algo super rápido, nada específico. Infelizmente, meu marido ficou doente na lua de mel. A gente teve que voltar pra nossa cidade. E uma semana depois, infelizmente, ele faleceu e eu fiquei uma semana casada. Caramba, que pesado isso. E aí, mas assim, eu já tava com tudo pronto. Eu já tinha saído do meu emprego, eu já tinha vendido meu carro. Eu não tinha, não tinha como voltar atrás, né? Não é que não tinha como voltar atrás. Eu já tava com tudo pronto pra estar aqui. E aí, eu sou muito, assim, de seguir minha intuição, né? Muito de seguir minha intuição. É assim, entre casar... Conheci meu marido na época, noivar e casar. A gente fez isso em 13 meses. E o sonho dele era casar. Eu encontrei os amigos dele no dia do funeral e eles falaram pra mim, porque muitos deles eu não tinha chegado a conhecer. Eles falaram assim, você realizou o sonho do Caetano, que era casar. Era o sonho dele montar uma família, casar, etc. E como aconteceu tudo muito rápido, e ele ficou doente, e assim, eu acompanhei no hospital e eu tive que autorizar, inclusive, o procedimento cirúrgico, porque eu era a esposa. E quando eu perguntei para os médicos quais são as chances dele sobreviver, e os médicos falaram para mim, a gente não pode te garantir, eu não queria perder a vida, eu não queria perder meu tempo chorando e falar, puxa, eu tô com tudo pago para ir pro Canadá, por que eu vou ficar aqui sentada chorando, sendo que ele me deu essa grande lição, que é viver?
Então, eu simplesmente empacotei todas as minhas coisas e vim 2 semanas Mas você depois. mostrou muita força, Tati. Pra você estar num lugar desconhecido, sozinha, mulher, agora, infelizmente, solteira, olha, é muita força. Sim. Pouquíssimas pessoas, eu acho que teriam essa força de vontade depois desse baque absurdo pessoal, né? Então, Sim. é impressionante. E depois do funeral dele, eu cheguei, eu fui pra casa dos meus pais, meus pais falaram assim, volta pra casa. A gente tinha chegado a começar a morar junto. E eu liguei a televisão, eu não vejo televisão. Eu liguei a televisão, o que eu vi na televisão? A CN Tower. Nossa, que também não é uma coisa comum, né? É um sinal, porque não é comum. Não aparece Canadá toda hora no Brasil, né? Exatamente. Aquele momento, eu dormi aquela noite sabendo que o meu objetivo era estar aqui. Como que eu ia fazer, eu não sabia, mas eu viria. E você lembra que ano que era? Que ano que era? Foi 2017. Caramba. 2017. Entendi. Aí você veio. Eu vim. E aí, eu vim como turista. Eu vim pra estudar esse inglês que eu tinha... Só que aí não tinha mais. Eu cheguei aqui, aí eu me dei conta, tá? Mas eu não tenho um college pra ir, eu não tenho... O que eu vim fazer? Aí eu fui conversar com o professor de inglês, e o professor de inglês falava do curso que ele dava. Aí eu falei pro professor de inglês, não, mas que curso que é esse que você dá aula aqui? Eu acho que é melhor pra mim, porque eu tô nessa aula de inglês, assim, eu preciso fazer esse college, talvez pra mudar meu visto. Ele falou, Tatiane, mas qual que é o seu perfil? Ele falou, eu falei, eu tenho pós-graduação. Ele falou, olha, talvez não vai ser ideal pra você, mas talvez pro networking, talvez, acredito. Aí eu fui lá, né, na escola, eu falei assim, olha, eu paguei o curso de inglês, mas qual que é, eu queria saber mais desse curso. Porque o professor falou assim, não, se você pular, você tá indo muito bem. Se você pular 2 níveis de inglês, que eu tava fazendo aquele pathway, né? Tá. Se você pular os 2 níveis de inglês, você vai conseguir... Porque eu tinha o deadline lá do intake do college, né? Que era julho. Se você passar 2 níveis, com certeza, porque ele falou assim, é muito comum, você tá indo super bem e tal, você vai conseguir. O que aconteceu? Eu reprovei. O pathway. Mas você tentou fazer a prova de proficiência, um IELTS? Não, eu não fiz nada. Eu não sabia de nada. Eu tava só aqui. Eu cometi esses erros também. Depois que eu descobri que eu podia ter vindo direto do Brasil já fazer o college, porque era só fazer um IELTS ou fazer um... Não é? Enfim, eu também cometi esses mesmos erros. Exatamente. Aí eu reprovei, aí eu não tinha mais tempo de fazer nada. Aí eu falei, bom, então o que eu posso fazer? Aí eu cheguei lá no pessoal e falei, gente, eu quero só trocar. Cancela esse meu curso de inglês, eu quero fazer esse college, só quero um college privado. Não ia me levar a lugar nenhum. O famoso comprar tempo. Isso, é o famoso pedágio para continuar no Canadá. E aí, que eu fiz? Eu peguei a diferença tipo, já tinha mais não sei quantos meses de inglês, eles pegaram essa diferença e jogaram no privado, e aí, você paga mais essa diferença e você continua, e beleza. Aí, eu tinha a carta para aplicar pro visto para me tornar a estudante, né? Porque eu tava como turista, lembrando, né, o início. E aí eu falei assim, meu Deus, eu liguei pra minha mãe falou assim, não, a gente vai patrocinar você, te mandar a carta, né? Mandava lá o extrato do banco, mas amanhã a gente tá comprando a passagem pra te visitar, então mãe vai ter que emitir agora. E aí o meu advogado na época... Só, meu Deus, pessoal, lembrando que mudaram as regras, tá? Já não é mais assim, tá? Não vai nessa. Não tem mais essa questão. Só sei que quando eu cheguei pro advogado, que era um advogado que meu irmão já tinha passado, ele falou assim, Tatiane, eu acho que não vai dar certo, porque... Já pensou em casar? Era a única opção que ele acreditava que eu poderia continuar no Canadá. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, não tenho opção de casar, eu quero aplicar. Ele falou assim, mas olha, como que você tá aplicando, o montante que você tá mostrando, é muito difícil você conseguir. Eu já tô te deixando claro, não tem problema. Eu lembro que eu consegui meu visto, Rodrigo, foi assim, o pessoal do college me ligava toda semana. O meu college ia começar dia 16 de agosto, setembro. Eu consegui 3 dias antes de começar o college. Em cima da... E eu aqui vendo o que ia acontecer, porque eu não sabia o que ia acontecer. E aí, nesse tempo de entrar no college, o college mandava as vagas, né? E aí tinha uma vaga lá de secretariado, lá. Eu falei, nossa, legal, vou aplicar pra essa vaga. Quando eu fui aplicar pra essa vaga, eu tava concorrendo com uma francesa, porque eu chegando lá não era uma vaga de ser só secretariado, eu ia ter que trabalhar com recrutamento.
Falei, tem recrutamento. Eu falei, gente, mas tava falando secretariado. Eu falei, tudo bem, né? Aí a menina falando, porque foi a entrevista, foi junto. A menina tinha, 10 anos de experiência com recrutamento, de recursos humanos. Aí eu já sabia que eu já tinha sido descartada, né? Nem tinha esperança nessa entrevista. Estava redondamente enganada, eu fui contratada. Nossa, que legal. E explicaram por quê? Não tive um feedback específico, mas eu acho que é porque eu tinha mais idade, eu acho. Que a menina era mais jovem. É. E outra coisa que eu acho que isso devia ser proibido, eu acho que... Eu sei que muitas empresas fazem essa entrevista em dupla ou em coletivo, isso devia ser banido, né? Sim. Uma coisa que a gente vai conversar mais pra frente, mas... Enfim, era aquelas vagas do college, e eu tava procurando um emprego, tava querendo uma oportunidade. E aí, o mais legal foi assim, eu fui contratada entre o Natal e o Ano Novo. Que é agora que eu falo pro pessoal, né? Agora o pessoal... Esse momento que a gente tá agora, de final de ano, é o melhor pra você focar. Porque quem não conseguiu, desiste. E quem conseguiu, coloca gás, é o que dá, porque a empresa tem aquele budget ainda pra gastar. Então, eu fui contratada, eu comecei, acho que foi dia 23 de dezembro. Não, e tem uma coisa, eu acho que você falou também, que faz muito sentido, que até que é no dezembro, né? Assim, a gente sabe que tem um período áureo, né? Que vai ali quando volta, né? Vai, assim, finalzinho de agosto, até início de dezembro, depois que vai devagar. Mas eu lembro uma vez, acho que no seu início você falou, olha, pessoal, dezembro realmente, depois do dia 10, é ruim. Mas, por outro lado... Ninguém tá aplicando. Então, eu lembro disso e faz muito sentido, né? Exatamente, porque todo mundo já desistiu, né? Porque agora tem Thanksgiving, o pessoal vai curtir, depois, não deu certo, eu vou tirar minhas férias e procuro ano que vem. Então, você pega uma baixa de candidatos, tem menos concorrência, então você tem chance de se destacar. Então, eu sempre falo pros meus mentorados, agora, se você não conseguiu, agora você tem que colocar suas energias, porque é agora que você tem grandes chances de conseguir, entendeu? E onde a galera justamente puxa o freio, né? E é onde tem que mais acelerar, né? Sim, exatamente. Então, eu fui... E aí, eu comecei chegando lá, era pra contratar, e aí eu falei, meu Deus do céu, mas quantas vagas? A gente tá de 10 pessoas pra amanhã, e eu... Como assim? Na verdade, era uma empresa, era pra trabalhar na área de construção, a gente prestava serviço pra grande Toronto. Então, eu contratava seguranças, traffic controllers, elevator controllers. E, assim, eles queriam... Tinha 10, 20, 15 vagas pra preencher. E aí, eu, tipo... Lembrando que eu tinha lá meus 10% só de experiência. E eu falei, gente, mas como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou fazer isso? Eles tinham lá uma conta no Indeed, começava aí, o pessoal vinha fazer entrevista, mas aí não aparecia. Porque o escritório era... A localização não era legal, não era bem localizado. Era difícil de achar, porque a gente tinha um escritório num basement. E as pessoas, às vezes, me ligavam e eles me xingavam. Falavam, Tatiane, você é um scam, você não existe. Eu não sei se você passou por isso. Eu trabalhei numa empresa, eu era gerente financeiro de uma construtora. É muito difícil contratar também. Porque as pessoas faltam na entrevista, que as pessoas estão completamente despreparadas. Elas falam uma coisa no currículo, não conseguem. É desesperador contratar. Sim, exatamente. Então, chegou um ponto que eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas aí, eu comecei a recorrer muito pra comunidade brasileira. E aí, eu sabia que o pessoal já vinha nesse perfil, né? De que a gente já sabe. Um vem estudar e o outro precisa trabalhar. E aí, eu não sabia disso. Eu vi meu irmão, mas eu não sabia. Aí as pessoas vinham na entrevista e, não, eu tô aqui no Plano Canadá. Eu, o que é o Plano Canadá? Aí as pessoas me contavam, não, faz 5 anos que eu me preparei pra estar aqui no Canadá. Faz 7 anos que eu tô... Falei, sério, gente? Eu só vendi meu carro e vim. E aí que eu comecei a entender, porque eu não tinha visibilidade do que era o Plano Canadá, né? Que as pessoas faziam todo aquele planejamento e tal. Eu falei, nossa, legal. Aí eu falei assim, olha, tô contratando. E às vezes que acontecia, a pessoa ia com aquele currículo Frankenstein, né? Você já sabe, né? Eu fiz isso também, né? Vai aplicar pro Starbucks, aparece mestrado, doutorado na França. E aí eu ficava lá com a pessoa, não põe isso no seu currículo, tira o SIN number, não vai o SIN number, você não precisa colocar foto. Nossa, essa é a novidade, eu nunca tinha visto a pessoa. SIN number, foto, às vezes a pessoa vinha com uma foto gigante, quase meia página de currículo. Ixi, caraca, eu já vi. O SIN number não resume essa aí, meu Deus. Sim, várias. E aí, a minha manager da época, minha chefe, ela falou assim, Tatiane, por que você ficou explicando o currículo, né? Você ficou falando pro cara... não sei o quê. Por que você não faz isso, tipo,
paralelo, né? Tipo, vamos tocar o negócio aqui. Aí eu fiquei pensando, será que eu faço? Não sei, né? Fiquei pensativa, Porque né? a galera não sabe, ela pega o currículo, meu currículo em inglês, ela pega o brasileiro, Traduz, e vai exatamente. embora, fala o gato, né? E aí vinha muito brasileiro sem inglês. E eu não conseguia contratar porque as vagas de traffic control você tinha que falar no rádio. E sem inglês não dava. Mas você testava o inglês? Sim, eu tinha que fazer entrevista em inglês, eu tinha que... Aí você via que você falava, meu amigão, não dava. Aí eu falava assim, ó, lá na igreja, porque eu gostava, tinha umas igrejas, ainda tem algumas igrejas que davam de graça, eu falei assim, ó, vai na igreja tal, tem aula, volta aqui. Ainda fazer um trabalho social aí. É porque eu queria ajudar, né? Eu queria, tipo, falar pro pessoal, ó. E acontecia. As pessoas, 6 meses depois, às vezes, voltava. Eu tenho várias pessoas que, tipo, Tatiane, lembra de mim? Você me falou pra eu melhorar meu inglês. A hora que eu tivesse com o inglês bom, eu tô aqui. Tem vaga, né? Então, as pessoas pegavam uma dica, iam atrás do inglês e voltavam. E eu contratava, né? E foi assim que eu comecei a construir aí aqui o nome aqui em Toronto, né? E aí tinha... eu comecei a fazer parceria com o Networking para Brasileiros, eu comecei a dar as oficinas. Acho que foi aí que a gente se conheceu, porque eu tava na época tentando entrar no mercado canadense, eu tava saindo da minha empresa, eu tinha acabado de sair da minha empresa. Foi aí que eu conheci você e conheci o TNPM, foi nesse 2020 isso. Isso. E aí, com o Network para Brasileiros, aí a gente começou a fazer as oficinas aqui e comecei a fazer as oficinas de currículo, as oficinas... Falei, não, talvez eu consiga ajudar as pessoas em grupo, era meu pensamento, né? E aí as pessoas vinham me dar o feedback, não, eu consegui o trabalho, eu queria te agradecer pela dica, tal. Aí vinha outra pessoa, não, sabe aquele workshop de entrevista? Eu consegui, passei na entrevista. Sabe aquela dica que você deu do meu currículo? Puxa, valeu, eu consegui. Então eu falei, nossa, então eu acho que eu consigo ajudar as pessoas. E aí a minha chefe, na época, viajou, e quando ela voltou, eu já tava aqui com o meu cartão de visita, ó, realmente comecei a fazer, foi assim que começou a Believe Brasil. Foi em paralelo com o meu trabalho de recrutadora que eu comecei a ajudar e decidi, né, a atuar como mentora de carreira. E você continuou na mesma empresa fazendo os dois paralelos? paralelos? Eu tava fazendo os dois em paralelo. Fazia os dois em paralelo, fazia o voluntariado no Network para Brasileiro e as pessoas começaram a me conhecer. E aí eu tinha os grupos que eu divulgava as vagas, né, que eu tava te falando dos meus grupos, que são... Não, a gente vai chegar lá, porque a Lara, esqueci o nome dela. Laura Sturmer. Isso. Eu chamo ela de rainha do network e você é a rainha dos grupos. Vamos chegar nos grupos, mas como que virou a ficha? Você saiu da sua empresa e foi só... Não, eu não saí da minha empresa, eu fiquei lá, porque na verdade o que aconteceu eu esqueci que eu tava, né, voltando à parte, eu era uma estudante de college público. Meu visto expirar, eu não tinha como continuar na empresa. E na época a minha gerente falou assim, ó, college privado, desculpa. College privado. Ela cantou pra empresa, você não quer ver se eles vão fazer o seu sponsor? E aí foi que eu continuei no Canadá, eles fizeram meu LMIA. A empresa fez meu LMIA, foi por isso que eu consegui continuar no Canadá, foi por isso que eu consegui ajudar mais pessoas, porque eles fizeram todo o meu processo. Não, e o LMIA na época, né? Lembrando, pessoal, pelo amor de Deus, mudaram as regras, tá? Sim. O LMIA na época dava 50 pontos, dava bastante. Um ano depois, você ia pelo Canadian Experience Class. 50 pontos e foi meu LMIA deu 100 páginas de processo. Como assim? 100 páginas. Teve 12? Não, o meu deu 100 páginas. Por que tudo isso? Eu fiquei curioso. Então, na verdade, tinha que ter toda a comprovação, né, de que a gente fez a entrevista e meio que casou tudo, porque a gente tava fazendo contratações, a gente tinha vagas abertas, a gente tinha feito job fairs para contratações, meio que... entendi. A gente tinha que montar todo aquele dossiê, né, pra provar que não tinha ninguém. Isso. Entendi. Como a profissão que, teoricamente, eu acho que não seria tão difícil de conseguir... Sim. Teve que realmente ficar, galera, a gente não tá Exato, conseguindo. exato. Porque, pra quem não sabe, no LMIA, você tem que provar que não tem nenhum canadense ou presidente permanente capaz de executar aquela atividade. Então, isso. O processo, enfim, o advogado, a empresa tem que provar que, enfim, tentou tudo que foi possível, mas não consegui ficar aqui, né? Exato. E aí, realmente, eu continuei no Canadá. Infelizmente, na pandemia, eu tive o layoff, eu perdi meus pontos de LMIA. Mas você chegou a fazer um ano?
Cheguei a fazer um ano. Ah, mas aí já ajuda, já ia pro Canada Experience Class, né? Quer dizer, entrava pro passado. Não sei agora, pode ser que sim, mas eu não vou falar nada não, deixar E aí, o que aconteceu foi que eu tive que começar do zero, porque eu não tinha mais saída. Na verdade, eu não tinha nem histórico, né? Porque... Mas você não aplicou pelo Canada Experience Class, não pensou fazer isso? Porque daria, você já teria ponto. 2020, 19, 20 você teria. Você já tinha um ano de experiência, podia ter aplicado pelo Canada Experience Class. Então, eu estava em processo de aplicação, mas não apliquei a tempo sem ser demitida. Não, porque assim, quando dá um ano, bomba. Você não fez um ano, então. Aí não dá. Então, o que aconteceu? Não, eu cheguei a fazer um ano. O que aconteceu foi, eu fiz um ano, eu fui chamada pelo Express Entry. O que aconteceu foi que eu fui demitida. E depois, ao mesmo tempo, meu IELTS venceu. E aí Mas você não tinha o perfil aberto? Não, meu perfil estava aberto. Eu tinha, inclusive, pontuação para entrar. Então, por isso que eu falei, você tinha pontuação, você tinha inglês, Sim. tinha tudo, por isso que eu falei. Sim. Mas na época não rolou. Meu conselho de imigração não avançou com o meu processo. Caramba, porque teoricamente o seu perfil já estava aberto. Sim. E você tinha... Só que eu perdi os pontos, né? Do LMIA. Você perdeu 50. Então agora eu entendi. Eu fiquei naquele limbo. Você perdeu 50 pontos. Você tinha pontuação do Canada Experience porque você trabalhou, mas você não tinha os pontos do LMIA porque perdeu ele. Isso. Que meleca. Aí eu comecei meu processo do zero porque eu não... Mas o LMIA nessa época estava aberto na pandemia, né? Você podia trocar para outra empresa. Isso foi só na pandemia que aconteceu, depois da pandemia. Foi durante a pandemia. Mas quais as chances de conseguir um outro... É bem difícil. Não era, com certeza, não era, mas podia. Na verdade, ninguém tinha a visibilidade do qual que era o meu status. Eu falei com 7 advogados, eles falaram assim, não, a gente não sabe qual que é o seu status, porque a gente não tem histórico de pandemia, você não tem LMIA, você não pode trabalhar pra ninguém. E aí foi que eu realmente dediquei a minha consultoria e mentoria de carreira. Foi que eu criei o Career Bootcamp, que é a minha mentoria em grupo, porque virou a minha única fonte de renda. Então, eu tive que jogar todas as minhas forças no meu negócio, porque era o que eu podia fazer. Não tinha mais opções pra recorrer, entendeu? Entrando um pouco nisso do Career Bootcamp, é interessante porque é em grupo, né? Porque uma das dificuldades que você deve ter falando mais como empresária, e quem tá procurando normalmente emprego não tem muito dinheiro, né? Então acaba que uma mentoria fica caro para a pessoa. Então uma mentoria em grupo é uma estratégia interessante, né? Sim. Acredito eu que deve ser mais barato que individual, né? E foi isso que eu comecei a fazer, foi isso que eu comecei a movimentar e as pessoas começaram a me conhecer mais. Aí eu comecei o Career Bootcamp, a gente chegou até a turma 16. Caramba! Porque eu comecei nesse formato em grupo e a gente vinha mais resultados, inclusive, porque as pessoas via a história da outra pessoa, aonde que você tá, aonde que fazia o networking. E onde você pegava essa galera? Como que era a sua captação de clientes? Dos meus grupos. Um indicava o outro e um indicava o outro. Era muita indicação. Não, esses grupos que vocês são seus grupos ou são... Sim, são os meus grupos, porque na verdade, como eu comecei a procurar brasileiros, eu montava o grupo e falava pra pessoa, porque as pessoas vinham e falavam assim, que nem você vinha e falava assim, Tati, eu não tenho inglês, né? Então, assim, eu vou te procurar daqui 3 meses. Eu falei, então não tem problema, tá aqui meu número, me adiciona no WhatsApp, eu te coloco no meu grupo, assim que eu tiver vaga, você vai receber. Foi assim que começou meus grupos. Por que você montou várias vezes num grupão? Porque na época não dava, né? Tinha limitação. Isso, né? Naquela época tinha limitação. Você tem que fundir esses grupos agora dá, né? E aí, porque eu não conseguia lembrar da pessoa, você imagina. Imagino, impossível. Eu não consigo aqui nos convidados, imagina você. Eu não conseguia, então, tipo, era o meu recurso, era recurso humano. Se a pessoa lembrasse de mim, ela não podia lembrar agora, mas lá na frente ela ia lembrar de mim, se eu tivesse a vaga, eu ia poder contratar. Então eu falei assim, galera, não tem problema, tá aqui meu número, eu te coloco no grupo do WhatsApp, assim que eu tiver vaga, você vai acompanhar as vagas. Então foi assim que eu criei os grupos, porque as pessoas sabiam que as vagas que eu ia ter, eu ia receber lá, entendeu?
Entendi. Legal demais. Mas assim, as vagas que recebeu as empresas, chegava... Não, eram as minhas vagas lá da empresa, quando eu trabalhava de recrutadora. Tá. Porque eu te falei, Sim, lembra que eu precisava de 10 pessoas? Sim, 15 pessoas? Eu sei que... Se a gente fechava um projeto de reconstrução, eu tinha que ter disponível pelo menos 15 mãos de obras no dia seguinte. E se eu não... E quanto mais rápido eu contratava, era menos custo para a empresa, porque senão ela tinha que dar fazer o schedule de mais funcionários, era overtime, ia pagar hora extra. Então, eu precisava ter essa mão de obra rápida. Então, eu postava no grupo, no outro dia eu já tinha pelo menos 10 pessoas para fazer entrevista, entendeu? Não, era que nem eu, em certo momento, eu era recrutador dessa empresa de construção, que a gente precisava de coisa, por exemplo, pegou fogo no mall, precisava de 100 pessoas lá no negócio lá, então... Eu ia, e é engraçado essa vez que eu entrevistei, por exemplo, a Bia da Elas Paint, inclusive um beijo pra ela. E o meu telefone dela já tava salvo, como Rodrigo Peck. Ela falou assim, Peck, né? Porque eu contratava pessoas pra fazer Peck lá lá em Osaka Beach, lá em Hollywood. Então, enfim, interessante. Exatamente. Então foi aí que surgiu meus grupos. Porque... Por causa disso. Não, mas tá, tudo bem. É porque eu achei que os seus grupos depois já eram das mentorias. Não, meus grupos nunca foi pra divulgar meu trabalho. Meu grupo sempre foi pra divulgar as vagas. Entendi. E aí as pessoas viam, porque às vezes eu colocava alguma coisa. Então essa pessoa foi contratada. Aí a pessoa, mas você trabalha com currículo, eu queria saber de mentoria. Aí surgia, e aí surgia, entendeu? Sempre legal. Surgia alguma coisa nesse sentido. Então esses grupos você mantém até hoje? Sim, até hoje. E aí foi que eu tava te falando da história, né? Fora os outros que eu tenho. Que às vezes eu descobri, como eu mudei de celular recentemente, você sabe quando você muda de celular, você descobre quais grupos você tá, né? E aí, recentemente, eu descobri que eu tava em muito mais grupos do que eu imaginava, e não só isso, eu era administradora deles. Caramba, é porque você pode, de repente, fazer um grandão agora, né, do Brasil, e botar todo mundo lá embaixo, né? Sim, que eu tenho o grupo de pessoal de RH que eu te falei, né? E tem o grupo das CEOs brasileiras, e são grupos que rodam. Independente de eu estar lá ou não, as pessoas estão participando e se ajudando. Só no de recursos humanos são 160 brasileiros que atuam na área de recursos humanos. E nas CEOs a gente está com 60 empresárias brasileiras que atuam aqui em todo o Canadá. Que legal. Mas voltando um pouquinho para a sua empresa, você falou que você começou a fazer Você ainda faz esses bootcamps de grupo ou mudou um pouco a estratégia? Não, eu mudei completamente o perfil porque o mercado de trabalho foi alterando, né? Principalmente nos últimos 3 anos. O que para você chegar no perfil de grupo, eu tinha que estar todo mundo nivelado. E é algo sempre desafiador, porque eu atendia o pessoal que estava no Brasil ainda. Eu tinha pessoas que me contratavam e falavam assim, não, eu tô esperando meu PR, eu tô esperando a pandemia passar, porque foi na época da pandemia, para chegar no Brasil. E eu falava, ótimo. Ou o pessoal que estava esperando para vir para fazer o college, ou estava fazendo Pathway online. Então, eu tinha vários perfis, o pessoal daqui, o pessoal de lá, e eu falava assim, não tem problema, vocês estão no melhor momento agora, que é de afiar o machado, porque aí quando a fronteira abrir, tá todo mundo já encaminhado. Então, eu tinha que ter um nivelamento, e eu fazia individual. De qualquer maneira, eu fazia um encontro individual com cada um, nivelava, e quando eles chegavam em grupo, eles já estavam preparados. Então, era assim que eu fazia. Hoje, o Career Bootcamp, ele é exclusivité, porque ele é individual só. Entendi. Tem vantagem e desvantagem, né, que você falou. Sim. Tem vantagem e desvantagem. A vantagem do grupo é que você forma muito networking, né, o pessoal. E aí, eu gosto muito porque as pessoas também... tem essa troca, tipo, tem o pessoal que é de finanças, tem o pessoal que é de TI, não importa qual que é a sua indústria ou profissão, e aí você tem essa troca, porque às vezes as pessoas não acreditam nessa troca, que eu acho que é muito enriquecedora. E tem a questão... já teve até relacionamento, que o pessoal se conhece. Eita, Tem bastante história o bootcamp. E eu tenho bastante clientes na época também que queriam focar no mercado internacional, né? Então, eu tenho clientes no Brasil que conseguiram surfar na onda de ganhar em dólar e estão super bem lá. Caramba, que legal, que legal. E aí, o que surgiu também, que foi meio... organicamente, é o pessoal que não veio pro Canadá, né? O pessoal que estava preparado para vir. E aí eles me falam, não, Tatiana, eu tô aqui na Alemanha. Não, eu vim parar em Portugal. Não, eu tô aqui na França. Eu tenho clientes parados na Europa porque eles acabaram não vindo. Eu tenho um grupo, inclusive falando disso, acho que eu vou colocar você lá, que são de mentores internacionais. Não sei se você tá lá. Não
Toronto. Eles são vou colocar, sei lá, são de todos os países, eu posso imaginar. Que legal. Tem galera que é recrutador, eu acho que você tem que estar nesse grupo. Vou colocar, legal. Ele veio atrás de mim, me adicionou. Eu confesso que eu não tô muito ativo lá, porque eu não sou recrutador, né? Então eu tô lá, mas pro network lá, né? Enfim, mas tem recrutador de tudo quanto é lugar. Eu vou colocar você lá, que é legal, network, né? Sim, e o que aconteceu foi que o objetivo não era focar em outros países, mas o pessoal me deu, não, Tatiane, com suas dicas, que era pra eu ir pro Canadá, eu tô aqui nesse outro país. Eu consegui o emprego, e aí foi que eu percebi que eu não tava só focada no Canadá. Foi aí que eu percebi, não, então eu tenho possibilidade de expandir aí fronteiras, né? Pegando o gancho, pessoal, que a parte de outros países e tal, a gente tem um patrocinador super legal, que é a Ângela, uma querida que tá aqui no Canadá há mais de 30 anos, tem uma empresa que manda dinheiro, né, pro Brasil. Então, sempre você não sabe como mandar dinheiro, não sabe da melhor forma, a Brasil Remitência manda isso da melhor forma segura, um atendimento completamente personalizado em português, espanhol ou inglês. Se você tá aqui no Canadá e quer mandar dinheiro pro Brasil, sigam o Brasil Remitência, vou colocar o link, tá aqui na descrição. É a nossa dica quente pra você. Vamos voltar aqui pra Tati. Então, beleza. Você começou a ter contato com outras pessoas, que começou a fazer, você mudou esse formato para essas mentorias individuais. Mas sabe uma coisa legal? De vez em quando podia chamar todo mundo e fazer umas reuniões de network, né? Que é legal, Sim, né? a gente fazia, nós tínhamos, parte do nosso programa Networking Beer. O que aconteceu foi que meus clientes, a maioria já não estão mais em Toronto, né? O que aconteceu? Conta pra gente. O que aconteceu? O que aconteceu foi que com essa questão de todo mundo... Porque assim, eu tive meio que uma evolução dos meus clientes, né? Eles chegavam a princípio procurando uma vaga entry-level, estavam no college, aí eles começaram já fiz o meu college, já me formei, agora eu quero fazer realmente o que eu gosto, ou eu quero voltar para minha profissão do Brasil. Então, trabalhava muito com transição de carreira. E aí, com a questão na pandemia, muitas pessoas tiveram que procurar a oportunidade para conseguir a residência permanente. Então, assim, a maioria dos meus clientes já não estão mais aqui em Toronto. Eles pegaram a residência e foram para outros lugares do Canadá? Eles foram para outros lugares do Canadá para tentar a residência permanente. Então, eu tenho clientes que estão lá em New Brunswick, eu tenho clientes que foram para Halifax, na Nova Scotia, eu tenho clientes que estão em Vancouver, eu tenho clientes que estão em Alberta. Ou aqui, mas eu atendo muitas pessoas que estão em outra cidade, tipo Londres, tenho vários clientes em Londres, tenho vários clientes em Burlington, não estão mais, ou que viu, mas não estão mais aqui em GTA. Caramba, que interessante. Então eu não consegui mais, eu tinha esses encontros. O último, acho que eu fiz, foi no final do ano passado. Mas até online, sabia que é legal? Online é legal também. Essa coisa do pessoas, claro, Sim. Pessoalmente ia ser melhor, né, mãe? Sim. Mas a gente tinha isso bem mais profundo, porque eu conseguia reunir mensalmente pelo menos aí 10 pessoas. Caramba, que legal. Legal. De bola. Então, beleza, só pra entender. Então, hoje o seu foco é na Believe Brasil, com essas mentorias individuais, com um público que foi ao longo do tempo mudando, né? Foi mudando o perfil. Sim. Você trabalha agora também, além de brasileiros, obviamente, que é o carro-chefe, com outras nacionalidades também? Eu trabalho mais com indicação. Quando vem indicação, eu não faço muito divulgação em inglês. Sempre minha divulgação, meu marketing sempre foi focado em português. Então, quando vem, as pessoas conhecem, fala com a Tati, eu conheci a Tati. Aí eu atendo, mas não é realmente o meu foco. Não é. Não. Eu vou entrar numa parte aqui que eu queria fazer algumas perguntas para vocês, principalmente relacionada ao mercado de trabalho. Então vamos lá. Que é a parte legal, eu já entendi o que você faz, a gente já chegou, legal. O que mudou recente, nos últimos anos, assim, talvez nesse ano, no último, que a gente sabe que a economia canadense deu uma pesada, né? A gente tá num momento de crise, a gente vê muitas pessoas reclamando de tudo que tá acontecendo. O que mudou, assim, no mercado profissional de trabalho? O que por exemplo, funcionava e não tá funcionando mais agora? Eu acho que o que mudou foi a questão da inteligência artificial, né? Isso, nitidamente, hoje, se eu falar assim, a última coisa que você tem que se preocupar é com o seu currículo, porque você manda um currículo, abriu a vaga, os recrutadores recebem 100 currículos na primeira hora. Então, hoje, na velocidade que tá com a inteligência artificial hoje, que nós, né, usuários finais, temos acesso, então, o que mais tem lá no grupo de recursos humanos é os profissionais falando. Eu recebi, 1.000 currículos e eu não vou olhar 1.000 currículos. E dos que eu vou chegar a olhar, não tem nada a ver.
ou os que eu chego a olhar é tudo igual por causa da inteligência artificial. Então, a gente tem aí um avanço da inteligência artificial, né? Que está dificultando. E aí você vê cada vez mais as empresas não encontrando candidato e cada vez mais o candidato não conseguindo ir para entrevista. Então, a gente vê um gap aí, isso falando globalmente. Que interessante isso. Porque, por exemplo, vamos voltar um pouquinho então. Pensando em estratégia, o que você recomenda de estratégia? Por exemplo, pensa numa pessoa que está agora, está perdida e não sabe o que fazer. Vamos assumir que ela tem um currículo ok. E qual que são as estratégias? O que ela tem que fazer? Ela tem que se ela está perdida, ela precisa saber o que ela quer. É verdade. Vamos voltar um pouquinho então. Tá. Por exemplo, assim, ela quer se alocar no mercado. É melhor... Qual que são as estratégias? Ela fazer aplicação online? Ela fazer network? O que ela tem que fazer? Hoje a ordem é marca pessoal, personal branding, networking, LinkedIn. Por último, você fala do seu currículo. Porque o currículo ele só vai entrar de uma maneira estratégica quando você trabalhou sua marca pessoal, você está ali expondo você como um produto, porque esse vai ser o futuro do mercado. O que a gente está vivenciando hoje, basicamente, a gente trabalha das 8 às 5, isso não vai mais existir num futuro tão próximo. As empresas já estão se dando conta disso. E a gente também vai ter que se adaptar a esse novo formato de trabalhos de projetos, freelancers. Então, essa questão de se vender, que é a marca pessoal, que era algo focado só para as empresas, ou se você é um profissional freelancer, você vai ter que saber, senão você vai estar... E aí as pessoas ficam frustradas, porque elas querem continuar fazendo do mesmo jeito. É a mesma coisa que eu vou falar para você, Rodrigo, a gente tem um aplicativo para você se locomover. Você quer chamar o táxi, você nem sabe onde você vai achar o número do táxi, mas você quer fazer coisas diferentes usando estratégias antigas, entendeu? Então, quando as pessoas ficam lá, porque é muito tangível, né? Eu tenho meu currículo e eu tô aplicando. Eu apliquei para 500 vagas, mas ninguém me chamou. Mas não é isso. Por quê? Eu fiz já o teste. Porque os meus mentorados, eles começaram a tá muito difícil. Eu falei, não é possível que tá muito difícil. Não é possível que não tá dando... Porque o que eu tava falando há 6 meses atrás já não tava mais funcionando. Eu falei, não é possível. Então, peraí, eu vou fazer o teste. Eu fui fazer o teste. Eu fiquei 6 meses fazendo o teste. Com o meu currículo. Aplicando para vagas. Você mandava essa aplicação naquelas primeiras horas, aquela estratégia de estar sempre lá no início, mandar logo, né? E não adiantava. Não. Eu recebi e-mail, eu recebi de uma empresa. Desculpa, a gente recebeu mais de 1000 currículos. A gente não chegou no seu currículo. E você não foi selecionada. Eu recebi esses e-mails. Então, eu falei, peraí. Realmente... O que eu tô falando não vai dar mais certo. Tem que mudar a estratégia. Entendeu? E essa parte de personal brand, eu fiquei curioso. O que seria o quê, exatamente? É o LinkedIn, né? Você tem... O que você tá fazendo da sua marca pessoal? O que você tá fazendo além da sua carreira, né? Que eu vejo as pessoas muito... mas eu já tenho minha carreira. Eu tenho meu portfólio. Mas o que você tá fazendo além disso? Você tá fazendo um trabalho voluntário? Você tá se envolvendo com alguma coisa da sua comunidade? Você tem um hobby? Você tem... alguma coisa que você gostaria de fazer em paralelo, algum projeto, porque as pessoas ficam muito fechadas naquele formato, entendeu? Eu quero que o meu currículo me dê ROI, retorno do investimento, mas se tá todo mundo mandando currículo, o seu currículo ele não vai te trazer ROI. Que outras estratégias você vai ter que fazer para dar ROI? Então, essa é a pergunta que eu faço para as pessoas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer coisas que ninguém tá fazendo para se diferenciar. Entendi. E isso para chamar a atenção do recrutador, que provavelmente está... Nem a atenção do recrutador. Eu fui no aniversário outro dia da minha mentorada me chamou para o aniversário do marido dela. Tava lá Aí o pessoal, Tatiane, isso aqui... E aí eu não tenho muita noção, né? Que as pessoas me conhecem e eu não conheço as pessoas, né? Aí a moça falou assim, não, eu te conheço. Eu falei com você 5 anos atrás. Quando eu falei, que bom. Eu falei, desculpa, eu não lembro, né? São muitas pessoas e tal. Eu falei, Tatiane, eu tô pra abrir uma vaga. A vaga não tá aberta no meu time. A vaga não existe. Eu preciso de alguém. Eu falei, o que você precisa? Ela me falou lá muito, eu tava no aniversário, né? Você acha que, eu fiquei lá... trabalhando, né? Ela precisa disso. Eu falei, olha, eu não tô lembrada de ninguém. Eu falei, são mais de 300 clientes que eu já tenho. Eu falei pra ela, mas assim, eu vou pensar. Aí, na semana, falei assim, eu tenho a fulana de tal, uma mentorada minha, lembrei dela. Por que eu lembrei dela? Eu não lembrei dela. Porque eu tenho mais de 300 clientes, eu não lembro. Ela tava postando coisa no LinkedIn, então eu tava vendo direto.
o nome dela. Ela tava postando, tipo, com frequência a história de carreira dela no LinkedIn, a marca pessoal dela. Mas ela então, esse é o ponto. Ela postava coisas que você não pode colocar muito específico da empresa, né? Como é que é exatamente você trabalhar? Não, ela tava falando da carreira, tipo, das coisas dela. Quando eu me formei no college aqui no Canadá, quando eu decidi mudar no Canadá, que eu coloquei todas as minhas coisas numa mala e vim com a minha família. Entendi. Mas assim, tipo, eu lembrei dela, por quê? Porque ela tava lá, ativa fazendo marketing dela, o personal branding dela. Até porque foi muito engraçado, porque ontem eu atendi uma mentorada, e aí eu falei pra ela assim, eu falei, ai, nossa, agora eu lembro por que eu não lembrei de você, porque a vaga, na verdade, que era de contract manager, e essa cliente de ontem, ela tá trabalhando com isso, mas ela não quer mais trabalhar com isso. Eu falei, agora eu lembrei porque eu não lembrei de você, porque eu já tinha informação que não era ela a pessoa certa, aí eu fui lembrar da outra, que ela não tinha 100% de experiência. Mas eu falei assim pra ela, olha, eu acho que talvez ela pode ser uma pessoa, mas ela acha que ela não tem a experiência que você quer, mas ela tem as transfer skills. Eu não sei, você vai ter que marcar uma entrevista com ela. E foi super bonitinha, minha mentorada tava pontuando, Tati, falei com ela, a outra moça também me mandou, Tati, eu também, puxa, gostei muito dela, super iniciativa, ela não tem a experiência que a gente quer, mas ela tem as transfer skills, o que a gente precisa. E ela foi contratada. Numa festa de aniversário. E é uma mentorada que tinha feito um processo comigo. Ela fez um processo, não foi recente, foi muito tempo atrás, porque ela acabou... A gente fez um processo, porque ela tá trabalhando. Ela não tá fora do mercado, ela tá trabalhando, ela queria sair da empresa. E aí ela acabou engravidando. Eu falei, quantos anos a sua filha? Ela falou, acho que tava com 2 a 3 aninhos a filhinha. E, entendeu? Passou um tempo. Aí ela falou, obrigada por ter lembrado de mim. Mas foi porque ela tava lá com a marca pessoal dela no LinkedIn. Entendi. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas acreditam que só aquilo que elas sabem vai fazer elas atingir o resultado. Mas se você não chegou onde você quer chegar, é porque você ainda não sabe o que você tem que fazer. Interessante. Uma outra pergunta curiosa. Uma pessoa que ficou 5 anos fora do mercado. E ela resolveu voltar. Isso é um problema, né? Como que ela escreve isso, sei lá, o que seria uma estratégia para essa pessoa? Então, a pessoa que está muito tempo fora do mercado, ela precisa entender que ela vai estar começando do zero. Ou é uma recolocação profissional, porque ela vai precisar voltar. Acontece muito com as mulheres, né? Quando principalmente tem a questão da maternidade. E é um mega desafio. A pessoa ela já tem que estar preparada psicologicamente, que vai ser um processo que demanda tempo. Porque ela vai ter que estar competitiva para aquela vaga que ela está aplicando. E isso aconteceu muito com o pessoal que fez transição de carreira para TI, né? Do pós-pandemia. Então, o pessoal, tipo, você vê vários profissionais que se formaram e que têm a formação, mas não tem experiência, porque as empresas de TI contratam com 5 anos de experiência. E o cara júnior, ninguém quer contratar. Então, esse leque de 5 anos é um leque crucial que você vai ter que estar. Então, o que eu tenho que fazer para ser competitiva? Eu vou ter que fazer um trabalho voluntário para desenvolver essas competências? Eu vou ter que fazer um networking mais específico com a indústria? Eu vou ter que fazer projetos freelancer ou até oferecer projetos para empresas para criar meu portfólio? O que eu vou ter que fazer para eu estar equiparado para ser competitivo no mercado? Interessante. A própria transição de carreira é complexa, né? Não é uma coisa fácil, né? Não. Você mudar de uma profissão para outra que você nunca fez nada. É no mínimo 1 ano de transição de carreira para você conseguir. Mas durante esse 1 ano, o que a pessoa tem que fazer, assim, além dela, obviamente, se preparar para outra profissão, né? Ela tem que, se ela quiser focar, ela vai ter que fazer talvez os cursos, né? Ela vai ter, e aí ela tem que focar, tipo, networking. Porque assim, por exemplo, eu quero virar uma gerente de projetos. Eu vou pegar a minha lista lá, quem que eu vou falar? Vou falar com o Rodrigo. Rodrigo, o que você fez? Tem que tirar a certificação? É um pré-requisito? Eu vou ter que focar nisso agora? Ou você me fala que eu tenho que fazer depois? Aí você vai me falar. Você tem que conversar com profissionais que têm expertise para te dar os inputs. Falei com o Rodrigo. Vou falar com o Felipe, do TNPM. O que eu faço a minha listinha? O Rodrigo falou isso, o Felipe falou isso, cruzo as informações, aí eu já tenho ali um norte. Vou falar com a Lana, que é minha cliente, minha mentorada, que também é
dessa área. Qual que é o ponto de vista da Lana? E aí você vai fazendo a listinha dos profissionais. Cada um vai te trazendo um input diferente, uma informação diferente. Você vai falar pra mim, Tatiane, esquece, não precisa tirar a certificação agora, foca no seu networking e que você tendo um networking forte, depois, quando você tiver a certificação, aí você vai falar pra mim, Tatiane, ó, você vai precisar de 3 meses no mínimo pra fazer a sua certificação. Então, quando você tiver o deadline, você já sabe, você quer fazer o quê? Final do ano? Então, 4 meses antes ali, na sua timeline, você já sabe que você vai se preparar. Então, você conversa com os profissionais para ver como que eles vão te falar, o que eles fizeram na carreira deles, na profissão deles. E isso você vai usando de informação para você ter o seu direcionamento. Resumindo, a parte do network é fundamental para tudo, né? Não tem como. Né? Não tem como, porque o networking, ele vai te dar um embasamento. Eu tô conversando com uma moça que eu conheci ela, amiga da minha prima, ela tá morando na Nova Zelândia. Ela abriu o negócio dela e ela falou, Tati, eu me inspiro muito no seu trabalho. Ela, que nem eu, começou a trabalhar nas empresas, com a parte de recrutamento, e aí ela falou assim, Tati, agora eu vou fazer meu business aqui, quero trabalhar com um currículo, com essas coisas, e a gente tá trocando informação. É super difícil por causa do fuso, mas a gente tá se conectando nesse sentido. Então, você imagina, lá do outro lado do mundo, tendo essa troca, né? Então, assim, o networking, ele é uma peça fundamental para você fazer coisas que você nem imagina que você poderia fazer. Com certeza. E, Tati, fala pra gente, assim, um caso mais desafiador que você teve do mentorado, chegou pra você e falou, caramba, olha esse cara. E você conseguiu... Eu acho que o maior desafio é quando a pessoa, ela já investiu todo o dinheiro dela, do tipo, eu já contratei outros mentores, coaches, e a pessoa falou que eu não tinha mais o que fazer, e a pessoa te fala assim, não, se você falar pra mim que não, meu caso não tem jeito, tá, eu tô comprando minha passagem amanhã indo embora, tipo, colocando toda a responsabilidade em mim. E assim, eu sou muito clara e transparente com as pessoas, e eu sou assim, olha, eu acho que dá pra fazer. E aí as pessoas falam assim, realmente você mudou minha vida, porque realmente você acreditou. E aí eu tive o caso dessa mentorada que ela veio com esse peso, né, de já ter passado por outras, né, conversado com outras mentorias e tal. E ela confiou em mim, né, e eu tenho vários casos de pessoas que já tinham investido. Eu tô com um caso agora, lá no Brasil, de uma pessoa que também, ela já passou por diversas mentorias e não chegou a lugar nenhum e tá depositando agora novamente a confiança em mim, né. Então, eu acho que são casos que eu sinto que... Porque, assim, é muito mais o emocional da pessoa. Às vezes, não é nem o currículo. Não é o currículo, não é o LinkedIn. Eu tenho que mais lidar com essa parte emocional, de frustração. A pessoa já aplicou, ela já foi rejeitada 1000 vezes, ela não tem resposta. Ela tá com falta de dinheiro, às vezes ela já não tem mais. Ela tá realmente fazendo freelance lá para pagar o meu serviço. Então, assim... É complexo, porque a pessoa deposita toda a energia dela do tipo, você é minha última esperança, entendeu? E tem um peso pra mim muito, muito forte, né? Mas, assim, hoje eu falo, pra mim não tem nada impossível. Mas é claro, quando eu vejo que é impossível, eu deixo também claro e eu prefiro também não... Eu tava te falando no início, né? Principalmente agora com a questão das mudanças aqui no Canadá. As pessoas chegam assim, olha, eu tenho meu visto que vai vencer... em um mês, e eu falo, eu não pego o seu caso, porque eu já sei que em um mês vai ser impossível você conseguir uma vaga. O cara não pode chegar, pô, não sou formado no seu inglês, eu quero ser o CEO da Apple, né? Vamos lá, não dá, não dá. E a ideia não é, eu preciso dormir à noite, esse é o meu objetivo. E aí eu prefiro não fechar o cliente, a mentoria, do que eu me decepcionar, me frustrar. Então, é a linha que eu trabalho, entendeu? Eu só vou onde eu consigo dar conta também. Entendi. Teve algum cliente, assim, sei lá, que te marcou com alguma história, que imagina, por 300 clientes, alguma coisa que marcante, que você falou, caramba, esse aqui é diferente dos outros, ou alguma história triste, eu não sei, alguma coisa excepcional? História triste não, mas eu tenho várias histórias, assim, uma recente que foi bem legal, que ela tinha sido abordada pela recrutadora no LinkedIn, essa minha cliente, e ela desconfiou, ela falou assim, nossa, mas essa empresa não tá aqui no Canadá. Essa empresa não tá aqui na minha cidade, que ela é de Londres. Eu falei, não, essa empresa... Aí ela fez uma pesquisa, a empresa é italiana, ela adicionou o diretor da empresa e começou a conversar com ele no LinkedIn.
Ela falou assim, não, eu tô só com uma dúvida, porque eu fui abordada por uma recrutadora, porque ela falou assim, o máximo que ele pode fazer é não me responder. E eu sempre falo isso pros meus clientes, o não você já tem. Você tem que correr atrás do sim. E eles sempre falam essa frase pra mim. Ah, Tati, eu fui lá e falei, porque você já fala que o não a gente já tem, né? Então a gente vai atrás do sim. E ela falou, você respondeu. E aí o cara respondeu. O diretor da empresa, ele falou, não, é verdade. Na verdade, a gente não tá aí ainda, porque a gente vai inaugurar daqui 3 meses a fábrica em London. Ela falou assim, então a vaga é verdadeira? Ele falou assim, é. E eles começaram a conversar, ela queria marcar um coffee chat com o diretor da empresa. Ele falou assim, não, a agenda com a minha secretária, que a gente vai sim, mas aí chamou ela para uma entrevista. Que legal. E ela foi contratada. Olha isso. Nisso de querer descobrir se a vaga era esquema ou não. Porque tem também, né? Infelizmente, tem muito esquema. Muito esquema, muito. A galera tem que ficar ligada. Muito. Como que, assim, eu vi alguns... Tem aquele clássico, né? Mas faz muito tempo que ele mandava, aí eles falaram assim, a gente tá abrindo uma empresa aí e eu preciso que você compre, eu vou te mandar um cheque. Ele manda o cheque, só que o cheque é sem fundo, né? Aí você tem que comprar algumas coisas, só que você compra, só que o cheque nunca cai. Entendeu? Tem gift card também. Não é só desses esquemas. Já tive cliente que foi no local e passou. E aí? É difícil, é complexo. Mas como que funciona isso? Não, você chega lá e aí você, a pessoa... Aí você chega no local, geralmente as pessoas falam assim, eu fiz a pesquisa, é um lugar meio estranho, mas a pessoa tá precisando de emprego, a pessoa, ela vai, muitas vezes a pessoa se arrisca. Mas o que acontece nesse kick, pessoalmente? Às vezes você vai lá e a empresa não existe, é meio suspeito, ou tem, mas aí, você não sabe o que a empresa realmente faz, é meio camuflado, entendeu? Já aconteceu de ter histórias de mentorados meus que passaram por situação dessa. Caramba. É complexo. Eu vi de algumas, assim, pessoas que vão lá, é uma coisa, mas na verdade é venda de porta a porta também, eles não avisam, ele mente o que é, né? Sim, tem em todo lugar, né? Todo lugar tem esquema, tem que estar alerta, não pode clicar em tudo que você vê. Às vezes a pessoa usa o nome de recrutador. Já aconteceu eu conhecer pessoas de me falar assim, não, tava lá, a pessoa trabalha no TD Bank, tem a assinatura do TD Bank, mas aí você vai olhar o e-mail, não é do TD Bank. Não, aconteceu comigo uma vez, um cara veio me falar com o meu recrutador, aí eu peguei a foto dele, né? Aí tinha uma foto lá, eu falei, cara... Achei estranho, eu peguei a foto e joguei no Google, né, ele mostra de onde vê. O cara tava usando nada mais, nada menos, que a foto do diretor da Scotland Yard. Eu falei, eu podia pegar qualquer pessoa aleatória. Aí eu peguei e falei, cara, eles não têm nem cuidado com isso, entendeu? E você pega uma pessoa porque, é famosa, né? Como que faz um negócio desse? Tava lá, botei lá, diretor da Scotland Yard, cara... E aí, são pequenos detalhes, que se você não presta atenção, aí tem uma vez uma mentorada falou assim, Tati, eu recebi a job offer, você pode ler? Porque eu tô achando, porque eu não fui pra entrevista, porque tem muito disso. Tem esses negócios que você foi contratado e você nem fez entrevista. Tem muito esquema disso. Mas como que ele ganha dinheiro nisso? Eles vão pegar seus dados, suas informações pessoais, é aí que você tá vendido, né? Tipo, SIN number, essas coisas. Porque aí se foi contratado, você assinou o contrato, aí qual que é a próxima etapa? Você vai passar suas informações pessoais. Aí ela me trouxe o contrato. Aí eu falei, eu vou olhar o contrato, mas deixa eu pesquisar o nome da empresa. Aí, quando ela me deu o contrato, eu gosto de pesquisar o nome da pessoa. Você dá o Google nome da pessoa. Já era. E como eu trabalhei nessa empresa que eu te falei de mercado de luxo, eu tinha que saber, eu tinha que pesquisar a pessoa. Eu trabalhava com a parte de vendas, eu tinha que pesquisar a pessoa. Então, eu fiquei muito boa em pesquisa. De procurar, porque se tinha um determinado perfil, a pessoa eu não atendia, porque era o perfil da empresa. Se a pessoa falar se a pessoa chegar com a bolsa X, a gente já não atendia. Tinha que ser a bolsa Y. E durante a conversa eu tinha que saber os principais locais que ela falava de eventos para saber se era do mercado de luxo. Então, eu fiquei muito rata de pesquisa. Quando a minha mentorada me passou, eu falei, nossa, que estranho o nome dessa pessoa. Fui pesquisar, a pessoa já tinha morrido. Meu Deus. Eu falei, deixa eu entrar no site. Eu entrei no site, aí você entra no site e tinha as fotos das pessoas de corpo inteiro. Que site que você põe a foto de corpo inteiro dos funcionários? Muito estranho. Muito estranho. Outro ponto estranho. Aí eu falei, então deixa eu olhar esse contrato. Aí, uma das cláusulas estava escrito assim, I don't.
Aí, tipo, tava na Não, cara. e é fácil. Quando a empresa tem um site que você coloca pra ver quanto tempo já tem o domínio. A maioria desses aí de scan é 15 dias, 16 dias. Você vê, entendeu? Exatamente. Teve um engraçado comigo que eu apliquei pra uma vaga. Eu falei, não, toma aqui a entrevista. A entrevista era um PDF com as perguntas. Não, É muito amador, eu nem respondi, cara. Isso, assim, não, eu não vou julgar, porque, por exemplo, a Amazon, eles mandam praticamente um roteiro da entrevista pra você. Não, tudo bem, mas vai ter uma entrevista também, né? Ou é Vai, só esse? não. Então, esse era só esse? Ah, não. Então, aí eles queimaram o cartucho com você. Era só um pedaço. Responde aí, essa aqui é a entrevista, responde e me devolve. Não. Com aquelas perguntas clichês ainda. 3 pontos fortes. 3 pontos Tell me about yourself. aquele negócio pra cima de mim, esses caras só pode ser uma piada. Não, e dá pra ver, usou o nome de uma empresa que era a Hilt, uma empresa grande. Só que quando eles criam esse perfil falso no LinkedIn, dá pra ver, porque tem a empresa de verdade lá, né? Não, e hoje as empresas, elas estão usando algumas informações no próprio site, né? Então, por exemplo, eu fui num recruitment fair faz pouco tempo de uma empresa que na parte de carreiras eles colocam cuidado com scam, só veja realmente se é um dos nossos recrutadores que está postando a vaga. Então, as empresas começaram a também ter essa cautela de divulgar, porque muitas delas, o nome delas estavam sendo envolvidas por conta dessa questão do scam. Eu recebi... Que são os golpes, né? A gente tá falando scam, como se todo mundo soubesse que são os golpes. Eu recebi eu acho que era da British Petroleum. Essa era ridícula. Tem uma galera que nem se esforça, né, pra fazer o negócio. Muito bom. Não, Tati, cara, que nem eu falei, eu tava conversando aqui antes, né, gente, cara, tem muita coisa aqui legal, porque essa parte de carreira, né, a essência do podcast é essa, então tem muita coisa legal da gente discutir, mas vamos entrar aqui nos quadros, né, do Carreiras, que tem coisa que a gente tem que explorar legal também. O primeiro quadro que a gente tem aqui no Carreiras que a gente chama de o quadro de lazer, né, entrando numa parte um pouco mais pessoal. Tem alguma coisa... Eu vi que você passou por várias coisas no decorrer da sua trajetória no Canadá, que você sentiu falta de alguma coisa que você fazia no Brasil e não tem aqui, ou de repente você descobriu alguma coisa aqui que não tinha, que você não fazia no Brasil e de repente era sua válvula de escape aí depois de toda essa trajetória? Eu acho que aqui eu gosto muito de sair para fazer caminhada. Eu acho que aqui, apesar de estarmos em Toronto, né, tem muito acesso a parques, né, essa questão. E eu gosto de caminhar no frio. Eu gosto de fazer minhas caminhadas quando tá negativo. Eu acho que foi uma coisa que eu descobri no Canadá, que me faz bem, que eu gosto. Não tinha esse hábito, né? Morava em cidade grande lá no Brasil, não tinha esse hábito de fazer. Às vezes eu fazia quando eu trabalhava na Berrine, o pessoal achava que eu era doida de andar na Berrine lá em São Paulo. Mas aqui, essa parte de explorar os parques, de explorar a caminhada, foi algo que eu descobri de lazer. Legal. E a gente tem um quadro aqui, ó, que é nada mais do que uma pergunta simples e direta. Você pode, se você quiser, eu vou explicar isso porque alguns convidados estão confundidos. Tá. Se você quiser desenvolver o tema, fica à vontade. Se quiser só dar uma palavra, você também for uma palavra, vai como você achar melhor. Que é a pergunta simples e direta, né? O que é o Canadá para você? O Canadá, para mim, é uma porta de muitas oportunidades. Assim, o que eu fiz aqui no Canadá nesses últimos 8 anos, eu não fiz em 32 anos da minha vida. Então, eu acho que é um país de oportunidades. Eu acho que as coisas aqui, elas avançam com menos burocracia do que no Brasil. Então, eu acho que falar que o Canadá é um país de oportunidades seria a frase ideal para mim nessa pergunta. Muito bom. A gente tem um terceiro quadro aqui que a gente chama de Sal na Neve, que está com a gente desde o início do podcast, né? Que a gente faz uma analogia ao governo jogar sal e abrir os caminhos. Como a Tati é recrutadora, eu vou ter que quebrar isso aqui em 2, né? Porque eu acho que é bem legal. Vamos fazer em 2 momentos. No primeiro momento, né? Eu vou perguntar para a Tati o seguinte: quais são as dicas fundamentais para uma pessoa que saiu da faculdade ou está no mercado de trabalho e ela quer ingressar no trabalho com tudo que a Tati falou de inteligência artificial, de scan, de mudança, enfim, de economia que tá com os índices ruins, né? Que recessão não, mas tá com crescimento ruim, tem índice de desemprego batendo recorde, então tá no cenário não muito favorável, né? Sim. Quais são as dicas para essa pessoa, além de, obviamente, contratar o serviço da Tati, né? que ela deveria fazer? Bom, eu acho que o primeiro ponto, como eu falei anteriormente, é a marca pessoal, né? Mas aonde que eu acho que a pergunta fica, aonde que eu vou começar a fazer minha marca pessoal? Com quem que eu vou? E, gente, a marca pessoal, eu acho que
você mudar a assinatura do seu e-mail é já uma marca pessoal. Eu tenho minha assinatura do meu e-mail com uma frase lá do Tony Robbins, que eu gosto. São pequenos detalhes. As pessoas pensam que, nossa, né, eu tenho que colocar um banner. Não. Como que é a assinatura do seu e-mail? Como que você tá colocando o seu nome lá no WhatsApp? Né? Como tá a sua foto do perfil lá do WhatsApp? Porque a foto do WhatsApp é que todo mundo, você conversa com todo mundo. Como que tá, por exemplo, você já tem o seu perfil no LinkedIn? Então tá, a hora de começar o perfil no LinkedIn. Começar a fazer suas publicações. E que tal você foi para um evento e você compartilhar que nesse evento você aprendeu isso? Que tal você começar a compartilhar os seus conhecimentos? Porque as pessoas acreditam que o fato delas não estarem trabalhando, elas não têm conhecimento. Que isso é uma total inverdade. O fato de você não estar trabalhando não significa que você não possa dividir coisas, não possa ter projetos e ideias e desenvolver outras coisas. Então, eu acho... E você pode fazer qualquer coisa. Hoje você pode abrir o seu canal no YouTube, começar a dar dicas de coisas que fazem sentido pra você, hobby, ou você gosta de alguma comida. Você tá começando ali a sua marca pessoal, porque eu gosto de perguntar, por exemplo, para os candidatos, o que não tá no currículo deles. Porque essa pergunta me mostra o que a pessoa tem além daquilo. Porque no papel, todo mundo pode pôr o que quiser. Mas fazer é diferente. Então, se você tá fazendo, né? Você tá ajudando a sua comunidade, você tá fazendo algum projeto na sua igreja, na sua comunidade... não sei, qualquer coisa pode virar algo da sua marca pessoal e você pode compartilhar isso no LinkedIn de uma forma que isso ajuda você se você tá desenvolvendo trabalho na comunidade, você tá ajudando alguma causa. Que causa que você tá ajudando? Eu comecei recentemente lá no Food Bank, no Daily Bread Food Bank, comecei lá super despretensiosamente, porque eu tava ficando entediada. Meu marido falou assim, você não quer ir lá fazer voluntariado? Eu falei, graças a Deus eu vou lá fazer voluntariado, vou passar um tempo lá no Food Bank. E aí eu falei assim, eu não vou aplicar pra uma vaga administrativa, porque senão vira trabalho pra mim, né? Então eu fui trabalhar com as comidinhas lá, separar nas caixas. Já vou botar você pra recrutar, fica ligado. E pra mim foi uma terapia, né? Foi uma terapia. Aí depois de tanto assiduamente, eu recebi a proposta, eles me contrataram, eles me mandaram a vaga de outra área, que é a área administrativa. Mas eu nem sabia, né, pelo nome. Aí eu acabei indo pra área administrativa. Eu tô hoje lá fazendo um atendimento pro pessoal que vai... Eu tô em contato direto com o público agora, né? Mas só de participar desse processo de seleção, eu já aprendi tanta coisa, ferramentas que eu nunca usei em empresas, por exemplo. Tive treinamento, várias coisas que eu não imaginava, programas que tem sociais aqui no Canadá, que eu não tinha nem noção que existem. Então, assim, às vezes você vai fazer uma coisa e te abre tantas portas. Eu conheci tanta gente legal. Então, assim, pensar além do seu currículo. Eu acho que essa seria a resposta para essa pergunta. Dicas matadoras aí, pessoal. Muito bom. Bom, então vamos para outra parte, né, desse quadro que eu te quebrei, que seria, por exemplo, alguém que está vendo, você é recrutadora no Brasil, já está aqui, recrutadora, quer entrar no mercado, quer virar recrutadora. Quais são as dicas essenciais para essa pessoa? Então, o bom de você querer virar recrutador é que não tem requisito básico. Eles contratam um recrutador, por exemplo, se você tem experiência com vendas. Então, por quê? Porque o recrutador, ele é um vendedor. Ele tem que convencer o candidato que a vaga dele é a melhor e trazer essa pessoa para a empresa. Então, a vantagem, se você quer começar na área de recursos humanos, é que a posição de recrutador, ela não vai te exigir muita coisa. Vai ser a sua porta de entrada para depois até você descobrir. Mas, claro, se você não gosta de pessoas, não é a vaga ideal. Porque eu acabei descobrindo no recursos humanos, né? Tem o pessoal que adora pessoas, tem o pessoal que não gosta de pessoas. E tá tudo bem, somos todos recursos humanos. Que bom que tem essa diferença, né? Exato. Muito bom. Antes da gente entrar aqui, então, no outro quadro, a gente tem que falar que eu não posso esquecer de um dos nossos patrocinadores também, que é o iBurger. Não sei se você já provou. Não provei ainda, mas super famoso, né? É absurdo, que nem eu falo, não é porque patrocina a gente, não. É engraçado que eu conheci eles duvidando. Falei, cara, o cara é louco, vai fazer hambúrguer pra canadense, é a mesma coisa que fazer samba, o canadense faz samba pra brasileiro. Exatamente. Só que eu quebrei a cara absurdamente, é um hambúrguer gourmet, é um negócio assim de louco. O próximo evento, eu vou te convidar pra ir lá. Você tem que provar, porque realmente, independente se você é vegano, não é? Enfim, independente do que você gosta,
é absurdo. Então, sigam o eBurger, eles estão sempre nesses pop-ups, cada dia inventando coisas novas, dominando o mercado canadense. Muito bom. Vamos entrar aqui, já que a gente está falando de comida, vamos entrar no nosso quadro, né, que a gente chama aqui de Canadômetro, onde a gente vai checar, já está um tempão no Canadá, 8 anos, né? Quase 9. A gente vai checar o quão canadense você já é. Se por um acaso a gente vai te dar uma opção brasileira e uma opção canadense, você tem que escolher das duas, né? São 10 questões. Tá. Se por um acaso a brasileira dominar a canadense, a gente confisca o seu passaporte canadense e fica com a gente aí. Tem um cofre. É só pra... Descontrair. Descontrair. Pois ia ser legal. Tem uma galera aqui que dá Brasil direto aqui, mas tudo bem. Bom, vamos lá então. Vamos começar isso aqui. Primeira opção tá aqui. Vai ser esquibunda na duna ou tobogangue na neve? Tobogã na neve. Então vamos pro Canadá. A outra é o seguinte. Vou colocar como cerveja quente natural ou cerveja gelada. Cerveja gelada. Que é tendencioso esse negócio aqui também, né? É coisa da Carol. Carol que fez esse negócio aqui. Vamos lá. Esse aqui, ó. Trânsito de São Paulo ou a Rush Hour de Toronto? Qual a diferença? Tem diferença? Eu não vejo diferença. Tá ficando bem ruim aqui, né? Tá complexo. Mas é que tem um jeito de escapar. No São Paulo eu não conseguia muito, não. Tem que escolher. Tem que escolher? Trânsito de São Paulo. É melhor, na sua opinião? Tá. É menos pior. Agora, gambiarra ou DIY? DIY. 4, o Canadá. 5. Feira livre ou farmers market? Feira livre. Quem que vai escolher? Não dá, não tem como combater o pastel. Teve um cara que escolheu aqui. Meu Deus, nunca foi numa feira. Assistir jogo de futebol ou assistir jogo de hóquei? Jogo de futebol. Ao passaporte. Fogos do Réveillon. Não, desculpa, pulei. Filé com arroz e feijão ou poutine? Filé com arroz e feijão. É complicado essas respostas, né? Essas perguntas bem trazem... tendenciosa, né? É que a gente tá colecionando passaportes. Entendi. 8. Fogos de Réveillon na praia ou fogos de Canada Day? Tá. Canada Day pelo menos tem fogos. Não foi o Réveillon, né? Réveillon. Porque a gente botar fogos de Réveillon na praia no Brasil, tipo Copacabana. Não, assim. falando fogos de Réveillon aqui no Canadá. Que não tem. Ou quando tem... Fogos do Canada Day. No Canadá. 9. Verão de 40... Essa aqui é boa. Verão de 40 graus ou inverno de menos 20? Inverno de menos 20. Agora, última. Fila no SUS ou espera no sistema de saúde canadense? Essa é pesada. Essa aqui. Eu não posso nem comparar, porque... Bom, vou colocar fila de espera no Canadá. Menos pior. Então o Canadá ficou com 1, 2, 3, 4... Empatou! Empatou? Não vou ser confiscada, olha isso. Não, se empatou, beleza. Tá ok. Muito bom. Antes a gente tem o último quadro aqui. A gente não pode falar também. Eu esqueci, eu posso mencionar de falar também. Que a Tax Season vai abrir, pessoal, se você quer uma empresa de qualidade, aquela empresa que vai te dar toda a segurança, principalmente agora que a Receita Federal também está utilizando inteligência artificial, se você não deu saída fiscal do Brasil, é um tema que agora tem que fazer. Nada melhor que a MB Tax Solutions para te ajudar, se você tem investimento no Brasil, investimento aqui, todas as transações. O Edgar acabou, né, que é o dono da MB Tax Solutions, abriu uma filial de uma escritório de contabilidade no Brasil, então... agora é a hora. Então não espere para o último momento, que já a Tax Season vai abrir no ano que vem. Então entre em contato com a MB Tax Solutions. E antes de a gente começar também um recado da Melon Rock, que é uma empresa que está com a gente desde o início. Se você tem negócios e você quer mandar a mercadoria para fora do Canadá, se você quer receber, é uma empresa de logística que está no Canadá há muito tempo, né, que o dono dela é o Arnon e o Peter Rock, os dois já vieram aqui no Carreiras do Canadá, é um prazer tê-los, são pessoas muito influentes e fazem um trabalho excepcional nessa parte de logística, enfim, se você está aqui, quer mudar para o Brasil, também quer levar toda a sua mudança, se você tem negócio, se você quer trazer negócios para cá, toda a parte de logística, a Melon Rock é a nossa indicação para vocês. E vamos para o nosso último quadro,
Tati, é um momento que a gente chama de esse quadro que chama Momento Jabá. Momento Jabá. Que é nada mais, nada menos que você divulgar, se aquela câmera tá ali, olha para ela, manda um recado, onde o pessoal encontra, fala da sua empresa, fala de você, de redes sociais, o que você quiser, a câmera é sua, manda ver. Bom, quem quiser me encontrar nas redes sociais, basicamente o LinkedIn é a plataforma que eu sugiro vocês se conectarem comigo, né? Tô como Tatiane De Fácil no LinkedIn, mas tem também o meu Instagram, que é Tati De Fácil. Tem o da Believe Brasil, que é believe.brasil, Brasil com Z, também vocês podem estar me seguindo. Tem o YouTube, também vocês conseguem me achar. E hoje eu estou trabalhando com a parte de mentoria de carreira, não importa se você tá aqui no Canadá, se você está no Brasil. Tenho muitas pessoas me contratando no Brasil porque querem aspirar uma carreira no exterior, então é um preparo que eu trago. Tem pessoas que estão buscando clareza de carreira, né? As pessoas estão confusas, né? Não sabem aí como elas podem se reinventar, principalmente está procurando uma transição de carreira. E eu também estou preparando as pessoas para o futuro do trabalho, né? Então, muitas pessoas que estão pensando aí como que elas vão trabalhar a marca pessoal, como que elas vão se vender para estarem se mantendo nesse processo de, eu tenho um trabalho por projetos, como que eu me vendo, como que eu encontro projetos. Então, eu também estou preparando os profissionais para esse futuro trabalho. Estou também muito focada no networking, né? Que é um dos tópicos principais que eu comentei hoje aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, Rodrigo. Que isso, o prazer foi todo meu, muito legal. Que não falei com a Tati, ela vai ter que voltar outras vezes, porque tem coisas que a gente tem que explorar, com essas mudanças. Como ela tá no termômetro, né? Então você tá no negócio, você vê como a estratégia não funciona, você vê como que o mercado responde. Eu acho que isso é muito importante. Sim. E não tem jeito. As mudanças, elas estão exponenciais. Eu nunca vi assim tão exponencial as mudanças. Falando desses 8 anos que eu tô aqui, né, falando de carreira e recrutamento, é muito interessante ver, né, como que tá mudando muito rápido, né, então, enquanto as empresas estão tendo que se adaptar e também os candidatos estão tendo que se adaptar, então tem tudo aí uma ruptura e a gente precisa estar preparado para ela. Dicas essenciais, muito legal. Podcast sensacional, né? Podcast é de carreira, então, sim, a gente gosta disso. Então, obrigado de novo, Tati. Foi muito legal conversar com você. Certamente vou virar aqui em breve, porque a gente pode explorar bastante tema, de repente chamar. É uma coisa que eu quero muito fazer, né? A gente não conseguiu para esse episódio, de repente chamar algumas pessoas que estão procurando trabalho, fazer uma mini mentoria The Flash aqui, com algumas dicas, algumas estratégias. Acho que muitas pessoas ia ajudar muita gente. Sim. Então, vamos preparar algumas coisas legais. Vamos bolar alguma coisa assim pro pessoal. É um prazer poder ajudar. Você sabe que eu gosto de ajudar bastante a comunidade brasileira e o que a gente puder fazer, conta comigo. Show de bola. Isso aí, galera. A gente se vê semana que vem. Boa noite.